Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie aí, deixando o seu like, é muito importante para um canal aqui, galera. Vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da mídia palmeirense reagindo aos reforços do Flamengo, né? Eles ficam aí em choque, né, com a possibilidade de Flamengo trazer aí grandes reforços, como o Depay, né, entre outros aí, que podem pintar, não me engano, nessa janela, né? O Flamengo tem em média aí 4 reforços para essa janela. Vamos ver o que a imprensa vai falar aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Flamengo, o Gerson fez a sua festinha de despedida aí e contou com a presença de alguns jogadores do Flamengo, não de todos, né? Mas alguns marcaram presença. Segundo coluna do Fla, o Gerson, que está de malas prontas para se despedir do Rio de Janeiro e desembarcar rumo ao Zenit, pagou a multa rescisória do jogador, né? Do Flamengo e agora aguarda a chegada do meio-campista lá nos próximos dias, lá no Zenit, né? Assim sendo, o Gerson preparou uma festinha particular para se despedir dos companheiros do Flamengo, né? O clima do Gerson com o Flamengo não ficou bom depois dessas renegociações aí, deu uma esfriada, né? Depois que ele aceitou a proposta lá do Zenit. Não à toa ele compareceu no Ninho do Urubu, né? Neste sábado, para dar adeus aos companheiros e funcionários do clube. Por outro lado, realizou a sua festinha de despedida, que teve a presença do Wesley, do Joshua, Léo Pereira, Everton Araújo, Lohan, Arrascaeta e Bruno Henrique, segundo o site A assinatura que vale mais do Fla, beleza? O Gerson, que atuava em várias posições aí no meio campo, no ataque, era o Coringa do Flamengo. E aí o Coringa agora vai lá para o Zenit. E aí, sem Gerson, quem que vai assumir a abraçadeira de capitão do time? Segundo o Terra, o nome do Arrascaeta já era cogitado, estava cogitado para assumir essa responsabilidade durante a Copa do Mundo de Clubes. Entretanto, ele recusou em respeito ao Gerson, que ainda fazia parte do elenco, né? O Gerson que era o capitão do time, né? E conforme bastidores aí, em informação aqui do Terra, o próprio técnico Filipe Luiz defendeu a permanência da faixa com o Gerson, que estava de saída, né? Devido à sua influência entre os jogadores aí, amigos jogadores. Ele estava saindo, mas ele é profissional, ainda tinha contrato com o Flamengo, não estava nada certo, né? Só a questão que todo mundo estava falando, mas não tinha ainda multa paga, nada. E ele era jogador do Flamengo e tinha que honrar com a camisa do Flamengo. E eu acho que ele honrou, cara. Jogou pra caralho essa Copa do Mundo o seu Gerson, cara. Não pode reclamar. A torcida do Flamengo não pode falar nada sobre isso dele, porque ele jogou muita bola, velho. Foi um dos principais ali, né? E pena que vai embora, né? Muito provavelmente pode, de repente, ficar até fora da seleção brasileira, porque vai lá pro Zenit, não quero falar o nome do país aqui, porque sabe por causa dessa questão do conflito, aí o YouTube corta, então não quero, e ele vai lá e, cara, vai ficar sumido lá, né? O técnico da seleção brasileira aí, o Ancelotti, até falou, não, que o Gerson falou com ele, né? Olha só como o Gerson tá querendo cair fora mesmo. Aí ele falou que não, fica tranquilo que nós vamos olhar, sim. Ah, vai nada, duvido, tá? Então aquele negócio, Arrascaeta, provável novo capitão, e aí Bruno Henrique e Alexandro permanecem como alternativas para o eventual uso da braçadeira, e além deles tem o Léo Pereira, que é um nome forte para compor aí esse rodízio, segundo o Terra, tá? Vamos que vamos, então, o Flamengo redefiniu aí a sua liderança, sem rupturas drásticas, respeitando a trajetória dos jogadores e consolidando a Arrascaeta como novo porta-voz do grupo dentro de campo. Agora resta saber que o Flamengo não vai acabar negociando a Arrascaeta mesmo, né? Porque a gente sabe do que o Filipe Luiz quer, das exigências do Filipe Luiz, e o Arrascaeta, vamos falar bem a verdade, na Copa do Mundo cansou. Botou a língua de fora. Esse que é o problema. Participou daquele golaço do Gerson lá contra o Bayern, né? Que toquinho que ele deu, né? De gênio aquilo, né? É um gênio, né? Mas sem as bolas nos pés, talvez não é um cara que agrade tanto ao Filipe Luiz. E houve também esse comentário, além do Pedro, né? Dos dois terem negociado, né? Lembrando que o Pedro ainda não apareceu nenhuma proposta, tal, mas teve aquele vazamento de informação do Boto pro Mauro César. E aí tem a proposta mesmo do Cruz Azul pelo Arrascaeta, né? Vamos ver se o Flamengo vai negociar ou não, né? A princípio não, até porque tá procurando jogador fora, né? Não é à toa que tá atrás do Carrascal, daquele
atacante também no River Plate. Eu acho que lá vai ser mais difícil, porque o Marcelo Galhardo quer manter ele lá no River. Tem esse atacante que vem aí da Irlanda, da seleção irlandesa, que a galera tá contestando um monte. A galera não gostou muito disso aí, porque é um cara que não faz tanto gol. Tá lá na segunda divisão da Inglaterra, mas é um jogador muito bem visto pelo scout do Flamengo, né? O scout do Flamengo agora é diferente daquele que tinha quando era o seu Marcos Braz, né? O Danchi, toda aquela galera lá, né? O Landim, é outra conversa, né? Não tinha scout, era o Marcos Braz que ia atrás dos caras, né? E agora o Léo Ortiz é o cara que também estão de olho, né? Estão de olho. A Juventus da Itália tá louca para levar o Léo Ortiz. Aí o Flamengo, segundo o Itatiaia.com.br, está se apegando ao valor da multa para manutenção do Léo Ortiz. Tá que tá, né? O Flamengo sabe que a janela de transferência está aberta na Europa e pode lhe gerar problemas em relação a Léo Ortiz, tá? O zagueiro de 29 anos é alvo de alguns grandes clubes europeus e os flamenguistas não desejam perder neste momento. Nenhum, né, meu? Estamos no meio da temporada nossa, né, cara? Vamos ter agora aí a reta final da Libertadores. Tem Copa do Brasil, Brasileirão, cara. Porra, velho. Aí vai ficar sem elenco, sem jogador, vai vender tudo. O fato é que eu sempre falo aqui, velho. Qual que é a vontade do jogador, né? Porque o clube não quer, a torcida não quer, mas o jogador quer. Puta, aí quebra as pernas. É que aconteceu com o Gerson, né? Ninguém queria, mas o Gerson quis, cara. E foi embora. Esse que é o foda, né? Tem que ver como é que tá a cabeça do Léo Ortiz. Porque de repente, velho, o time não vende ele, o cara fica bicudo. Você sabe de algum... Bola mais direito. Esse que é o ponto. Quando o cara é muito maduro, não acontece isso. Como já aconteceu até no Palmeiras, com o Gustavo Gomes, né? O cara foi maduro. Deu uma balançada assim no futebol, eu lembro que deu uma recaída, mas agora tá 100% de novo, né? Infelizmente foi expulso e não jogou o último jogo contra o Chelsea, né? É foda. É outro detalhe, né? Mas, ó, o valor da multa rescisória do Léo Ortiz é de 80 milhões de euros. 480 milhões de reais. Ou seja, pela multa, no qual ele tem contrato até 2028, os caras não vão pagar 80 milhões de euros no zagueiro de 28 anos. Esquece, velho. Não vai acontecer. Mas eles podem sim fazer uma proposta muito boa, a qual o Flamengo de hoje, eu digo Flamengo de hoje, com essa diretoria que tá aí, o BAP, o seu Boto, eles podem se interessar. Porque é diferente, cara. Uma coisa era antes, quando o Landim e Marcos Braz, eles não abriam mão de jogador, não abria, foda-se. O Flamengo não precisava de dinheiro e não vendia. Era essa que a gente via, esse posicionamento. Já agora não. O cara veio com oportunidade, porque daí tem um scout, teoricamente, né? Tem um scout que tá monitorando o mercado, de repente já identifica um cara lá que tem a mesma característica do Léo Ortiz, identifica que talvez tenha a mesma qualidade e é bem mais barato, não tá tanto em evidência. Aí não, beleza, vende o Léo Ortiz e traz o cara. Isso é um exemplo, tá? Não tô falando que vai acontecer. Mas essa diretoria é bem capaz de fazer, tá? É bem capaz de fazer. Demonstrou isso naquela vazamento pro Mauro César lá, cara. Então, não se sabe o que se passa na cabeça do cara. Porque agora não tem paixão mais por esses caras. Os caras são profissional, velho. Não é um flamenguista que tá tocando o Flamengo, entendeu? É um profissional, é europeu. É foda, velho. E o Felipe Luiz, com aquela cabeça dele de profissional pra caralho, né? Ele também pensa do mesmo jeito. Ele veja, não, o que é melhor pro time? É isso. Pá, foda-se. É paixão da torcida. Dane-se. É isso que eles pensam, cara. Essa galera pensa assim, tá? Então, o Flamengo, pela reportagem, pelo que fala, não tem interesse realmente de vender o Léo Ortiz, até porque você buscar outro zagueiro do nível dele é difícil, né? Então, vai ficar segurando. Opa, desculpa aí. Vai ficar segurando, tá? Segundo a reportagem, Juventus, Roma já demonstraram interesse no Léo Ortiz. Agora, de novo, basta saber qual que vai ser a proposta que eles vão oferecer, se o Flamengo vai se interessar e se o jogador também vai se interessar. Provavelmente, quase 100% dos jogadores se interessam. Tá? Esse que é o ponto. Aí vai da diretoria convencer o cara a ficar, né? Dependendo do valor, não tem nem como convencer, né? Pô, depende de um valor muito fora da casinha. Como aconteceu no Palmeiras, o Arthur, lembra? Esse que tá no Botafogo agora. Pô, o Palmeiras foi lá, comprou o Bragantino com 10 milhões, pagou caro pra caralho, mas daí chegou o time lá do Zenit mesmo, 18 milhões. Os caras venderam, velho. Foda-se. É isso que acontece, é foda. Tá, e o cara já não tava tão bem no Palmeiras e acabaram vendendo. Então vamos aguardar, tá?
Em relação ao Carrascal, segundo a matéria do GE hoje, tava tudo certo, né? O futebol é assim, velho. Especulação pra caramba, né? Muita conversa. Aí, de repente, o Dínamo fazendo jogo duro agora na negociação com o Flamengo e o Carrascal voltou lá pro país do Dínamo, tá? Aí tem uma história também que o Dínamo teria uma mágoa com o Flamengo por causa do Varela. Porque o Varela, quando teve aquele conflito lá que aconteceu, teve aquela cláusula que a FIFA garantiu, o cara podia cair fora de lá. E ele fez isso. Caiu fora, veio pro Flamengo, por empréstimo, acabou vencendo o contrato dele, e o Flamengo acabou contratando o cara, disse que o Dínamo não gostou muito disso do que aconteceu. Isso tá aqui no ge.globo.com, tá? É uma insatisfação que o Dínamo tem por causa do Varela, né? Aquele negócio, é o que eu acabei de falar. Acionou aquela cláusula que a FIFA deixou, né? E o cara caiu fora de lá, né? Então, ficaram bravos, né? E agora estão fazendo jogo duro pro Carrascal, além de lembrar que o Flamengo fez uma proposta de 12 milhões de euros, parcelado em 3 vezes, tá? Fixo, não tem nenhum bônus, nada, mas o clube russo, falei o nome aqui, o clube lá do Zenit queria 15 milhões de euros, ou 95 milhões, né? E também estava exigindo garantias bancárias. E aí o Carrascal ainda fez uma, né, velho? Com a certeza que ele vinha pro Flamengo, ele não se representou lá no Dínamo, perdeu alguns amistosos lá de pré-temporada, os caras ficaram bravos com ele. Agora ele tá lá, vai jogar os amistosos, né? Mas vamos aguardar, cara. Eu sei lá. Vamos ver que fim dá isso aí, tá? Flamengo tá muito em cima, tava contando já com o cara. O fato é que o plano B do Flamengo, neste caso, é o Ezequiel Barco, que também é lá do mesmo país, né? Tá? Mesmo país, o Ezequiel Barco, né? Ó, segundo a informação do esportesbt.com, inclusive estava guardando dinheiro para fazer. O Flamengo já tem um plano B, caso a negociação com o Jorge Carrascal não seja concretizada com o Dínamo. Trata-se do Ezequiel Barco, meio-campista também daquele país, do Spartak de Moscou, tá? A informação é do jornalista Vene Casagrande. É o cara que cobre bem o Flamengo aí, tem canal no YouTube também, né? E vamos aguardar, né? Eu tenho a impressão que esse Ezequiel Barco aqui era melhor do que o Carrascal. Na minha, que eu me lembro, tá? Eu não lembro dos dois jogando juntos, mas esse Barco, ele era bom de bola, velho. Eu lembro que o Palmeiras jogou com o time que esse cara jogou aí. Passou um sufoco do caralho, esse moleque aí. Bom de bola, é mais novo ainda do que o Carrascal. Tá? Baita de um jogador, hein? E o Carrascal, ele jogou no River, né? E ele perdeu a cabeça lá na Argentina, quando o Palmeiras ali, deu um chute por trás no Gabriel Menino, bem na bunda do Gabriel Menino, foi expulso. Fazer o quê? Eu falei, tchau, Carrascal. Até meio nervosinho, né? Argentina é foda, né? O Gabriel Menino tava jogando pra caralho naquela época, fez uma gracinha e ele, pum, meteu um chutão na bunda do Gabriel Menino. Pra nós foi ótimo, né? Foi expulso, fizemos mais um gol, 3-0 e garantimos nós lá, né? E o VAR depois garantiu também, né? No jogo em São Paulo, se não fosse o VAR, já era, velho. Então, cara, o fato é que o Flamengo, com essas duas talvez novas contratações que está fazendo de estrangeiro, vai estourar o limite de estrangeiro nos jogos, né? Tá? Nos jogos de Copa do Brasil e Brasileirão. Na Libertadores parece que não tem esse limite, tá? O que é isso? Cada jogo do time brasileiro no Brasileirão e na Copa do Brasil só pode ter 9 jogadores estrangeiros no time para aquele jogo. O Flamengo pode ter 20 jogadores no elenco, mas para Brasileirão e Copa do Brasil só pode ser 9 relacionados ali, tá? Para Libertadores, beleza, normal, né? E muitas vezes quando tem esse número, você sempre vai ficar um de fora, dá um mal-estar do caramba. Eu lembro quando era 5, não faz muito tempo, né? Daí por isso que o Palmeiras vendeu o Merentiel, andou se desfazendo alguns jogadores aí por causa desse limite. Do próprio Kusevich, que tá hoje no Fortaleza, que era do Palmeiras, por causa desse limite aí. Agora são 9, galera, é gente pra caramba, né? Mas eu acho que tem que liberar geral. Não tem que ter limite pra porra nenhuma, não. Lá na Europa não tem, rapaz. Os caras, olha a seleção que os caras montam lá. Nós só melhoramos aqui por causa disso, porque aumentou pra 9. Tem que aumentar pra quanto quiser. Foda-se. Quem tem competência joga, velho. Ah, mas vai estragar o futebol brasileiro. Ah, mano, já tá uma bosta mesmo. Vai estragar mais ainda. Vamos falar a verdade, né?
né? E a questão não é nem o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é bom. O problema é que, cara, o nosso campeonato tá muito ruim, tudo campo ruim, o calendário é uma merda. Então, né? Vamos melhorar o time, então. Vamos botar uns estrangeiros, botar um elenco mais amplo para poder rodar os caras para não sofrer tanto. Essa que é a verdade, cara. E aí a gente vai poder fazer frente, como nós começamos a fazer agora, né? Não o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não ganhou de ninguém, né? Nenhum europeu, tá? O Palmeiras foi mal nessa Copa. Essa que é a verdade. Ganhou só do Botafogo, porque o Botafogo se acovardou. Mas o É isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí a mídia palmeirense, né, reagindo aos esforços do Flamengo e também saída, né? Eles ficaram aí impressionados, né, com agora a forma que o Flamengo tá lidando aí com venda e também chegada, né? O Flamengo tem dinheiro, aporte financeiro e de última hora, né, surgiu aí a chegada aí de Depay, né? A gente não sabe se realmente essa informação aí acaba sendo verídica, né? Com o jogador ali certo de vir do Flamengo, mas qualquer coisa é possível, né? Depois de vimos os jogadores gigantescos de fora pintando no Mengão, agora tudo pode se tornar mais possível, né? Com uma chegada mesmo aí de Jorginho, né? Abre portas para jogadores de fora virem atuar, porque ele é um cara que alto nível tá jogando fora lá, e quando ele vem para cá, jogadores também começam a observar essa liga diferente, né? Algo especial. Então, quem sabe ele pode pintar no Flamengo aí. Dê sua opinião pra gente aí, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.